Abel Ferreira recusa proposta milionária para deixar o Palmeiras. E tem também aí o futuro de Bruno Rodrigues. Ele está muito perto e ele não gostou aí do número dele ser passado para o Arias. A gente vai explicar tudo isso aqui para vocês. E também o Arias explicando por que ele escolheu o Palmeiras ao invés do Fluminense. Não foi para o Flamengo também. Vamos explicar tudo para vocês aqui sobre esses assuntos. Fechado, senhores? Vamos juntos. Sexta-feira de carnaval. Estamos trabalhando. Não caiu a caneta para a gente ainda. 6h10, que eu tô gravando esse vídeo, né? Vamos junto, deixa o like, você que já nos conhece, por gentileza, você que já conhece o nosso trabalho, sabe as nossas caras, os nossos nomes aqui, você já é de casa, você é nosso parceiro, ou nossa parceira, né? Deixa o like aí, por gentileza. Você fortalece muito os nossos vídeos, ajuda ele a chegar à primeira mão para você e o nosso canal cresce junto. Você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos. Esse cara do meu lado aqui é o Arlan Dias e todo santo dia tem vídeos sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira leve, na resenha, no entretenimento, porque de amargo, meu irmão, tem muita gente amarga. Então o nosso contraponto aqui é vir de maneira leve e lembrar para vocês que o futebol é um entretenimento. A gente fica nervoso às vezes? Fica, mas ele tem que ser, primeiro de tudo, feito de maneira leve. Vamos trocar aquela ideia. E, inclusive, vai desfilar carnaval hoje, Erlan? Qual que é a tua escola de samba hoje aqui? A minha é Unidos da Heineken do ar-condicionado. Meu Deus do céu. Unidos da Netflix, velho. Nossa, a chance de eu pular carnaval nesse calor. Eu respeito muito quem gosta, cara, mas eu sou o low profile total. Na época de carnaval, quanto mais em casa eu puder ficar, melhor, velho. E vamos falar aqui, não é carnaval, né? Mas agora dá para se dizer que a torcida do Palmeiras está em festa porque Arias chegou. Se você só acreditava quando fosse anunciado, portanto, meu amigo, agora você pode sim acreditar. O Arias chegou e ele já foi cirúrgico no discurso aqui. Ele explicou por que ele escolheu o Palmeiras e não o Fluminense e o Flamengo. Ele protegeu o Fluminense aqui, na verdade. Ele foi cirúrgico no discurso dele ali, porque pelo menos o que eu enxerguei aqui, ele disse que ele não veio para o Brasil por nostalgia, né? Ele veio por projeto e objetivo de carreira. Então ele basicamente disse assim, ó, eu tenho respeito e história com o Fluminense, só que futebol é dinâmico. E o Palmeiras foi o clube que me abriu a possibilidade dentro do que eu preciso agora. E quando ele fala preciso agora, ele tá falando de quê? De curto, médio prazo, né? Tá falando de título, alto nível, tá falando de estar bem posicionado para a Copa do Mundo. E aí vem a parte que a gente pode falar que é o Flamengo, né? O Flamengo, ele falou que ele cravou o não. Falou que ele cravou o não com um argumento que ninguém aqui pode refutar, que é o rival direto do Fluminense. Ele falou que ele não fechou com o Flamengo por ser rival direto. É inteligente do lado dele, né, por esse motivo, mas também muito arriscado por ele escolher o Palmeiras, né? Primeiro, ele não compra a guerra, né, com a torcida do ex-clube por ter fechado com o Flamengo, e ele deixa claro que ele não tá vindo por bagunça, né, por nostalgia, etc e tal, ele tá vindo por estratégia de carreira, e ele ainda solta que o Palmeiras é um rival diferente pro Fluminense, então ele tenta ali manter a ponta do pé sem perder a postura, ele basicamente tenta equilibrar as coisas. Enfim, camisa 11, foi apresentado com a camisa 11, o número do Bruno Rodrigues foi para ele, e é o Palmeiras basicamente dizendo para ele, né? Você é protagonista, a camisa 11 é sua, você é protagonista. E agora, como ele já tá apto, a tendência é do Abel começar a usar ele já nos mata-matas, né? Nos jogos grandes, você tem mata-mata agora de Paulista, você vai ter Fluminense depois, onde ele, em teoria, chega para decidir. O que você pensa a respeito? E fala dele foi perfeita, né? Ele respeitou o passado, ele escolheu ali as palavras, né? Falou que veio para ganhar e para mirar a Copa, agora é transformar isso em dentro do campo, né? Bola na rede e futebol, né? Aliás, me surpreendeu muito a entrevista dele, assim, enquanto ele consegue falar tranquilamente, né, dos assuntos. Ele vai ali no Porto Asba, que faz tempo que ele tá no Brasil, né, mas ele fica bem compreensível o que ele tá falando, assim, e ele foi bem direto, inclusive até naquele lance que eu vi que muita gente reclamando que o Abel falou que ele vai brigar para ser titular, né, aquele papo que o Abel sempre fala e tal, que ele não joga com camisa, com nome e tal, e o Arias foi muito inteligente na resposta sobre isso também, que ele falou que é o normal dele, né? Todo lugar que ele chegou, ele precisou se provar para ganhar a posição, e isso faz parte mesmo, e a gente sabe que o Abel às vezes quer despistar, né? Ele falou a mesma coisa do Andrés e do Vitor Roque, os caras colocou o pé no gramado sintético do Allianz ali, já era titular, porque cara diferente assim não tem como. Cara, a não sei que ele realmente vá muito mal, mas geralmente vai ser titular, mas eu gostei muito da entrevista do Arias, que é protocolar, eu até brinquei com você, né, mais cedo, que depois do Felipe Melo, aquela entrevista dele, toda a apresentação é muito protocolar, mas eu achei que ele fala muito bem mesmo, assim, até me surpreendeu, que eu acho que eu nunca tinha parado para ouvir ele falar, nem na época do Fluminense, em outros lugares assim,
Eu acho que o máximo que eu vi foi a entrevista lá que os caras ficaram reclamando, ele falar que só jogaria no Fluminense, mas faz parte, né, essa mudança. Hoje o Fluminense não consegue arcar com a despesa de ter o John Arias, e o Flamengo não poderia porque o John Arias realmente recusou por esse lance de rivalidade. E o torcedor Fluminense acho que ficou mais chateado por esse lance dele ter falado, né? Porque assim, rivalidade mesmo com o Palmeiras, o Fluminense nunca teve, né? Acho que até o Botafogo, que teve essa rivalidade recente, tem mais rivalidade com o Flamengo que o próprio Fluminense. E a estreia dele, se tudo der certo contra o Fluminense, ou o segundo jogo, mas assim, possível resenha, né? Vamos aguardar aí, mas possível resenha. Alerta de resenha, o pombo sem asa do Arias no ângulo, Palmeiras 1-0 Fluminense. Enfim, o que você acha, cara, a respeito? Você acha que o Arias vai conseguir render no Palmeiras? O Abel teria que fazer alguma adaptação? Pô, usa na ponta direita mesmo, coloca no meio, como ele deveria jogar e qual a sua expectativa diante da chegada de John Arias aí no Palmeiras? Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o seu like também no vídeo, que é muito importante pra gente, tá? Vamos falar agora de Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues que não gostou, né? Não gostou aí do número dele sendo passado, essa informação interna sendo passado pro Arias, e ele tá muito perto de deixar o Palmeiras. Mas antes de tudo, senhores, um recadinho rápido para você aqui, não perder tempo na burocracia, tá? Tô falando do nosso amigo gringo. Isso é rapidinho aqui porque é vida real. O brasileiro, ele não perde ponto na tabela, ele perde tempo na burocracia. E aqui é onde você precisa se atentar. IPVA, multa, licenciamento, você vai resolver e é sempre aquela mesma palhaçada. O site está travando, o boleto sumindo, é a fila, você vai num lugar, você tem que pegar fila. Cara, o gringo vai te ajudar em todas essas questões, tá? No gringo, você resolve no celular do jeito certo. Você consegue parcelar IPVA, multa e licenciamento em até 12 vezes, tá? E deixar sua CRLV e CNH digital tudo organizadinho, sem caça ao tesouro, né? Sem aquele plano, aquela dor de cabeça. É literalmente abriu, resolveu, acabou. Tem um QR Code aqui fixado na tela, ó. Baixa agora o app do Gringo. Baixa teu app do Gringo aqui, ou no link na descrição, ou link fixado nos comentários. Baixa agora o app do Gringo, porque você vai conseguir resolver o seu IPVA, as suas multas, o seu licenciamento em até 12 vezes. Você está eliminando a burocracia sem sair de casa. Ó. Sentou na cadeira, você faz a sua burocracia com o Gringo, que ele é o melhor amigo do motorista. Inclusive, ó, sexta-feira, agora, carnaval, às vezes você vai viajar, cara, tu vai gastar mais um pouquinho, tu precisa equilibrar o teu fluxo de caixa, e o Gringo te ajuda nesse momento muito importante, que você sabe que para o brasileiro o começo de ano é porrada, né? As contas dão uma apertada. Então chega mais, baixa o app do Gringo, QR Code na sua tela, baixa agora, ou no link da descrição, ou nos comentários. Tamo junto, Gringo, o melhor amigo do motorista. E vamos falar de Bruno Rodrigues, que não gostou não, hein? Não gostou não. Bastidor aqui, é uma coisa que parece pequena, mas impacta. O Palmeiras está conversando aí para emprestar o Bruno Rodrigues pro Cruzeiro até o fim do ano. E quando esse tipo de coisa surge, você tem sempre 3 camadas aqui, né? Minutagem, você tem a hierarquia e também a questão do ambiente. Qual que é a minutagem aqui? A questão da minutagem primeiro. Ele fez só 4 jogos, né? Fez só 100 minutos aí. Isso é sinal claro de que hoje ele não tá na fila de confiança ali do Abel. E tem também a questão da hierarquia. Ele perdeu a camisa 11. A camisa 11 foi pro Arias. E agora o Bruno Rodrigues vai ser a camisa 20. E antes que o pessoal fale assim, é frescura, né? No futebol, esse negócio de número é frescura. Cara, o futebol, o número, ele é um recado silencioso, né? O jogador que é 10, ele é 10 por um motivo. O 9, a mesma coisa. A simbologia traz isso, né? E é o clube dizendo, ó, mudou o seu papel aqui. Basicamente é isso quando você altera o número de jogador. A informação é que ele ficou chateado. Tá? Ele sentiu, né, e inclusive acho que foi conversar com o Abel, né? O Abel foi direto, entende a chateação dele, mas vai dar mais espaço pro Luigi. E até traduzindo para vocês aqui, que o Palmeiras deve, inclusive, fechar mais reforços, né? Então o Luigi hoje, ele está na frente do Bruno Rodrigues, entrou bem, tá? Inclusive aqui, ele deu uma bola que ele não chegou ontem, mas o Luigi entrou bem. Inclusive camisa 5, roubou a bola. E aí vem a frase mais importante aí, né? A questão mais importante, né? Se ele quiser sair, o Abel não vai travar. Ou seja, porta aberta. E o Cruzeiro entra porque é o lugar onde ele já teve um bom momento.
E emprestado, ele ganharia ali o que ele precisa, né? De minuto, ele precisa de protagonismo. E ainda tem um tempero ali de bastidor. Ele já foi punido por ter jogado o torneio amador ali nas férias, sem autorização do Palmeiras. Isso aí também acaba pesando na confiança interna, sim. E se o Palmeiras está comprando o Arias para ser dono da posição e até dando mais minutos para o Luiz, cara, emprestar o Bruno Rodrigues era uma urgência para ontem. Ele ficou perto do Internacional, não foi emprestado. Só não pode fazer aquele negócio burro, né? Tem que sair com proteção, com talvez uma opção de compra, porque depois pode ser uma negociação ali que ele acaba voltando para o Palmeiras e o problema, né? Abre aspas, está aqui depois. E olha só, né? O Luigi realmente colocando, não é nem pulga atrás da orelha, né? O Luigi mostrando para o Abel que merece um pouquinho mais de minutagem, até pela questão do esforço. A gente já falou aqui sobre o Luigi, sobre até ele mesmo, que teve propostas e o Palmeiras recusou, e aí a gente vai entendendo ao longo do jogo, né? Porque muita coisa a gente não vê de treinamento e tal, mas quando começa a funcionar no jogo, você entende, fala, é por isso que rolou uma insistência nele, né? Porque você vê que no segundo tempo, e é um problema com vários bons times do Brasil, você vê times mais envelhecidos, né? Até mesmo o Flamengo tem isso, o Corinthians também tem isso. Os times são muito bons, mas são envelhecidos. Então, geralmente, nesse segundo tempo, quando você tem um pouquinho mais de gás, você leva vantagem. E o jogo estava apertado ontem, né? Até sair o terceiro gol, estava bem arriscado ali. O Inter pressionou até o final. E foi importante pra caramba aquele terceiro gol. O gol contra o Corinthians também é roubada de bola dele. Então, já são 2 jogos aí que ele é extremamente eficiente naquilo que o Abel coloca para ele fazer, e o Bruno Rodrigues não consegue, mas isso especificamente, outras coisas também, mas especificamente esse gás na marcação, essa correria aí, o Luiz ontem, pô, qualquer saída de bola do Inter ele estava em cima, isso o Bruno Rodrigues realmente não consegue mais oferecer, não sei se conseguiria lá quando ele chegou, que não tinha as lesões, né? Mas hoje não consegue mais mesmo. Na parte ali com a bola no pé a gente sabe também, a gente já viu que ele tá deixando a desejar, e seria o melhor caminho mesmo para ele sair, tirar o elenco. Imagino, né? Porque o clube já estava chateado com ele por causa do lance do jogo lá amador. Agora ele chateado com o clube. Então o clima não deve estar dos melhores para ele. Enfim, melhor saída para o Bruno Rodrigues mesmo realmente é o empréstimo, até pela questão que se criou, pelo clima que se criou. Deixa nos comentários aí, senhores, o que vocês pensam a respeito dessa situação. Bruno Rodrigues, numeração do Arias, Bruno Rodrigues que está sendo considerado a possibilidade dele sair do Palmeiras, esteve perto de deixar para o Internacional, enfim, tem clube sim interessado, agora o Cruzeiro está forte na parada, então ele pode sim deixar o Palmeiras. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito e vamos falar do Abel, o Abel que ele nem abriu conversa, tá? Ele nem abriu conversa e ele recusou uma proposta. Isso aqui é um assunto legal, né? O Tottenham, o Abel recusou uma sondagem do Tottenham. O Tottenham foi ao mercado e, inclusive, definiu um treinador interino até o fim da temporada. E antes disso, sondou o Abel. Só que o Abel nem abriu conversa. E é isso aqui que é muito mais profundo, né? Ele recusou a Premier League, né? Ele recusou. E primeiro, o Tottenham tá em crise, né, na tabela, tá um clima pesado e já fechou o seu novo treinador, que é o Igor Tudor. Acabou de fechar, tem 3 horinhas da notícia aqui, saiu no jornal português aqui. Eles acabaram de fechar o novo treinador e o Abel tá com um vínculo longo aqui e ganha muito bem, né? Esse é o ponto. Mas o ponto principal aqui, pelo menos o que pegou pro Abel dessa vez, né, não é o dinheiro. Ele deu o sinal verde ali que ele poderia sair por um convite bonito, né, por um projeto com estrutura, com proteção de trabalho, e hoje aceitar um time grande, o Tottenham é um time grande, dá para se dizer, né, em crise no meio da temporada, seria mais um tiro errado com ele, porque tem aquela questão do offside também, né, que é aquela questão do contrato que pegou todo mundo de calça curta, e esse negócio, esse imbróglio, ele é discutido até hoje, né. E tem o recado do Palmeiras, né? O recado pro Palmeiras. Isso dá estabilidade. Quando um treinador tá balançando, normalmente o elenco sente, né? Mas quando ele recusa uma sondagem, ele segue no clube, o vestiário fica mais alinhado, né? Você tem ali o clube e o treinador também alinhado. Enfim, decisão correta, né? Decisão correta porque ele, em teoria, iria para a Europa para apagar um incêndio, né? Seria uma armadilha ali, talvez ele pegar um Tottenham agora em crise. Mas ele acerta, né? Dessa vez não teve uma assinatura escondida aí, né? Eu já imagino ele pistola lá na beira do campo, lá já chutando garrafinha de water, né? Com sotaque britânico. Imagina ele xingando todo mundo, né? Pegar um time em crise. Ele já pega o Palmeiras. O Palmeiras dá a impressão que tá sempre em crise, né? Que quando é campeão, ele tá brigando com os outros também. Quando tá perdendo também, meu Deus do céu. Então, já fica por aqui que já tá tudo alinhado. Muita gente, né? Fora Abel ainda e deve
Isso, não sei, eu acho que deve permanecer até ele não voltar a ganhar um título grande aí. Mas, assim, internamente, a gente sabe que muito que a gente vê na internet não resvala muito lá, né? A gente sabe que hoje o Abel e o elenco tem uma certa blindagem aí para as coisas que acontecem fora. E realmente, eu acho que para ele, falando individualmente, não é o timing certo mesmo para ele ir. Senão, eu acho que ele só vai para a Europa quando tiver um negócio muito, não sei se tranquilo, não deve ter um trabalho tranquilo na Europa, mas aquele negócio, tipo assim, de ter paciência, de chegar, fazer o trabalho dele ali, ter alguns meses, né, para poder mostrar o trabalho dele, do que pegar um clube aí para tentar salvar de alguma situação aí, é pedir para se queimar, né? O Tottenham é o quê hoje? Não dá pra dizer que o Tottenham é a primeira prateleira de Europa, né? O Tottenham é a segunda prateleira de Europa. Acho que talvez... 16º, né, mano? Né, já foi um time bom, vai. Já foi recentemente nos últimos anos, os caras estavam bem. Só que é um time segunda prateleira de Europa. Não veio ninguém ainda, primeiríssima. Falaram que tiveram uma vez a sondagem do Chelsea, o Abel. Aí não sei se não foi confirmado publicamente. Mas time de primeira prateleira, ninguém veio olhar ele ainda, né? Ninguém veio falar, ó, vem fazer esse trabalho aqui. Talvez o que rolaria para ele também seria a Arábia, né? Ele cumpriu o contrato dele no Palmeiras e uma Arábia, não sei, porque primeiríssima prateleira não veio ninguém ainda. E vou ser bem sincero contigo, a não ser que ele retome o nível da chegada dele aqui, eu não sei se pinga uma proposta de primeira prateleira para ele não, hein? Não. O próprio Chelsea, né, que teve essa especulação, é um time que às vezes dá oportunidade para treinadores mais novos, né, em ascensão e tal. Mas se você pensar em outros clubes, fica difícil mesmo, né? Sei lá, pensar no próprio. O Real Madrid é só Luxemburgo, velho. É impressionante. O Real Madrid é só Luxemburgo, que foi um negócio muito, como ele mesmo diz, né? Vanguardista, né? Ele fez um trampo muito vanguarda até chegar lá. São uns caras que pesam muito. O próprio Felipão fez um trabalho absurdo na Europa, né? Pegou seleção de Europa, isso é um nível também muito alto, assim. Só que foram todos técnicos depois de muitos anos, né? O Luxemburgo e o Felipão foram pegar trabalhos assim, depois de muito. Eles já eram velhos quando eles pegaram esse trabalho, né? Pra você ver como que era o negócio. E o Abel ainda é muito jovem, ele teve uma parada meteórica aqui no Brasil, de ganhar as coisas muito rápido, mas ele segue como um técnico muito jovem e um técnico que ainda demonstra que precisa aprender algumas coisas, que todo técnico passa por isso, mas quanto mais jovem, né, o cara mostra isso. Aí tem aquele o 880, né? A gente tem exemplo agora do Tite, que aparentemente não quer mais trabalhar, e eu não trabalharia no lugar dele nem ferrando. E o Abel, que ainda tem muita vontade de trabalhar, mas tem muita coisa aí para corrigir também. Para ir para a Europa, realmente é um nível complicado, né? Você vê o Chelsea, o time que tem, o elenco que tem, com o dinheiro que tem, e, pô, acabou de ganhar ali a Copa do Mundo de Clubes, talvez o título mais importante de clubes aí. Não sei se eles já estão considerando mais que a Champions League, talvez não, mas enfim, um título muito importante. E essa temporada já tá, né, trocando de técnico, já não tá engrenando também. Então é muito complicado abraçar um projeto desse. Então, mas aí você falou, né, até do Chelsea. O Chelsea, pra você ver a instabilidade, eles demitiram o Maresca lá por incompatibilidade de jogadores, né, de gestão, de futuro. Eles demitiram o técnico não por performance, porque o time estava bem, o time estava crescendo. E uma curiosidade aqui, né? Você falou de Felipão, a passagem do Felipão no Chelsea, o Felipão passou pelo Chelsea, né? Não sei se vocês sabem. O Felipão passou pelo Chelsea ali, ele ficou de julho de 2008 a fevereiro de 2009. Ele teve um início promissor ali, ele ficou 7 meses só no Chelsea. Ele teve 41 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. E ele foi demitido ali depois de uma queda de rendimento. Então você vê, até o maior Luiz Felipe Scolari também oscilou. Então você vê a máquina que era. Esse aí você tem que respeitar demais. Esse cara, ó, o pessoal fala de 7-1 de Alemanha, mas, meu amigo, não tem cara que fez o que ele fez aqui. Ele veio pro Brasil. Detalhe, na época que ele tinha a idade do que o Tite tem hoje, o Tite tem 70 anos, né? Ele veio pro Brasil comandar o Palmeiras 2018, ele ganha o Campeonato Brasileiro invicto. Se eu não me engano, ele fica de 30 a 33 partidas sem perder. Ele traz o título do Palmeiras em 2018 sem perder, pra você ter noção de como o Felipão era sinistro, meu irmão. E aquele 2019 que ele cai, eu acho injusto a derrocada dele, mas são coisas que acontecem, né? Enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito das notícias que nós trouxemos aqui? Deixa nos comentários. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, cara. Se você chegou até aqui, é muito importante que você se inscreva no canal, faça o pacote inteiro aí para o nosso vídeo chegar a mais pessoas e você ficar informado também. Perfeito? Bom carnaval para você, senhores. O Erlan já tá de olho na fantasia dele ali
Vai vestir agora, vai pra rua, né? Vai encher a cara, né? Zé, A carinha de que bebe. O pijama já tá separado já. Enfim, ó. Qual que é a sua fantasia hoje pro carnaval? Deixa aí nos comentários. Ó, a minha já tá pronta aqui, ó. Essa aqui, que é a do jogo de ontem. Fechou, senhores? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Abração pra vocês. Bom carnaval. E juiz, hein, meu amigo? Pra você não ter surpresa daqui 9 meses, né? Uma dica é que é complicado, hein? Uma dica é que ninguém vai usar, obviamente, a camisa do Corinthians, mas sai com uma camisa branca, um shorts branco, com uma sujeira de lama na bunda, que daí você vai estar fantasiado de Memphis Depay. Memphis Depay, muito bom. Memphis Derrapei. É isso, senhores. Um abração pra vocês. Até mais.